Esse Brasil é uma piada e uma piada de mau gosto. Deixa eu contar um episódio pra você que aconteceu, que eu recentemente vi. É, uma vereadora, na verdade, vereadora não, vereador, porque é trans, lá de uma cidade que eu morava e que eu saí de lá graças ao bom Deus, é, protocolou um projeto onde em dias de altas temperaturas, os funcionários públicos ou os terceirizados, eles não trabalhariam. Então, em dias de altas temperaturas, esse povo, sendo funcionários públicos ou terceirizados, eles não precisavam trabalhar, podiam ficar em casa. E não iam obter nenhum desconto no salário e no projeto. O mais engraçado é que no projeto não foi definido o que seria um dia de altíssima temperatura, de alta temperatura. Não foi definido a média de temperatura que é feita na cidade e, logicamente, definido o que era uma coisa acima da média, ou seja, alta, e o que era abaixo da média, que basicamente não importava, né? Mas deveria ser definido uma média de temperatura que faz, e aí você poderia, de fato, definir o que era uma alta temperatura e tendo definido que é uma alta temperatura, você poderia, de fato, né, ser mais preciso na aplicação desse projeto. Só que deixou isso em aberto. Ou seja, todo trabalhador vai ter um pretexto para dizer, olha, hoje é um dia de alta temperatura, então eu não vou trabalhar. Sendo que você pega o funcionalismo público e não sei se você sabe, mas acredito que saiba, é você quem sustenta eles. É você que sustenta eles. Quando você vai lá no supermercado fazer suas compras do mês e você deixa R$ 600 naquele caixa comprando todos aqueles produtos que você necessita para sobreviver, 400 desses 600 você acha que você gastou em produtos? Sinto muito te dizer, mas você não gastou em produtos. Você gastou em impostos. 400, R$ 600 que você gastou e que você acha que gastou em alimentos, você está gastando com impostos do próprio governo, embutido no preço destes produtos. Lembrando que rico, o produtor, né? Que quando fala rico, as pessoas tendem a levar para um lado negativo, né? Um trabalho que logicamente foi feito ao longo do tempo, principalmente pela esquerda comunista, né? Para criar uma ótica negativa do povo acerca dos ricos, né? Foi uma estratégia comunista ao longo do tempo, sempre você colocar os pobres contra os ricos. Mas a grande verdade é que esses grandes produtores, eles não pagam imposto. Porque a partir do momento que um governo ele passa a cobrar imposto desses produtores, e logicamente são essas pessoas que são as mais ricas do Brasil, os produtores, eles acabam embutindo no preço dos produtos o valor do imposto cobrado pelo governo. Então, na verdade, nunca é o produtor quem paga imposto. Quem paga imposto é aquele pobre, aquele ser pobre que está comprando aquele produto. É este que paga o imposto. A verdade é que são essas pessoas que carregam o Brasil nas costas. E elas sofrem nesse processo. Então a verdade é que são essas pessoas que pagam os impostos. Então quando você, por exemplo, ouve um governo dizendo que vai taxar ricos, não, ele não vai taxar ricos. Ele vai taxar pobres. Por quê? Porque os ricos vão embutir o imposto no preço da sua produção. E quem paga por essa produção é o quem consome. E quem consome é o pobre. Então é o pobre quem paga todos os impostos, incluindo o imposto dos ricos. É que, na verdade, quando você ouve um governo dizer que vai taxar os ricos, você olha como ele é bonzinho.
Ele está taxando os ricos, ele não está taxando a mim, porque eu não sou rico. Então ele está taxando os bonzinhos. Né? As pessoas pensam assim. Só que isso é mentira e é ilusão. Na verdade, isso é de uma mal-caratice absurda, né? Isso é de uma mal-caratice absurda, porque ninguém para e explica para um pobre que, na verdade, numa taxação de um rico ou de grandes fortunas, ele não está taxando essas pessoas. Está taxando eles próprios. Isso não é explicado. Mas, enfim. E quando você paga esse preço absurdo nas coisas que você está comprando e você paga esse imposto absurdo nas coisas que você está comprando, você está pagando esse imposto por quê? Porque, primeiro, entenda uma coisa. O Estado, ele não produz. O Estado não ganha dinheiro a não ser o seu dinheiro. O Estado ganha taxando a sua produção. Ele não produz um produto e vende esse produto para o mercado e, a partir disso, por uma transação, ele ganha dinheiro. Não. O Estado taxa o que você produz. Ou seja, você produz e o Estado, opa, peraí, cheguei e quero 30% do que você gerou, certo? Ou 40%, ou 50%, enfim. E você tem que dar, porque senão você é preso. E é engraçado porque a grande verdade é que as pessoas elas acreditam que elas estão pagando impostos para receber em troca saúde, educação, serviços estatais de qualidade. Não, meu amigo. No Brasil, você só paga imposto para não ser preso. Você não está numa Suíça. No Brasil, você paga imposto para não ser preso. Apenas por isso. Por quê? Porque você paga imposto e só toma cacetada. A primeira delas, pegue os benefícios de um funcionário público, um vereador, que nem é muita coisa. Este pode ter um salário de até 15 mil reais. Ele não paga a gasolina que ele usa. Sabia disso? Ele não paga a gasolina que ele usa. E somando todas as benesses que ele tem, ele custa mais 6 mil por mês. Além de custar 15 mil, que é o seu salário. Sabia que por mês os vereadores eles tendem o custo de 80 mil reais mensalmente dentro de um ano, por mês aos cofres públicos? Tem um artigo na Gazeta do Povo falando sobre isso, muito bom. Depois, se você puder dar uma olhada, verifica lá. Então você tem uma máquina pública que ela não trabalha e não quer trabalhar, vide o fato que eu acabei de contar, de uma vereadora que queria isentar do trabalho pessoas em dias de altas temperaturas, enquanto o pedreiro ele está trabalhando debaixo de um sol de 40 graus no Rio de Janeiro, suando feito um bicho para sustentar as pessoas que não querem trabalhar no dia de bastante calor. Perceba definitivamente. Quem se arrebenta no Brasil são os pobres. Aquele que virou um funcionário público, ele saiu da classe de pobre. Mas ele é sustentado por um pobre. Que trabalha e sofre, come mal, acorda cedo demais, trabalha em serviços braçais e pesados, como o próprio pedreiro trabalhando numa construção, para ganhar um dinheiro curtíssimo, que será consumido quase a sua totalidade numa compra de supermercado, que ele precisa comprar produtos para ele sobreviver.
E além disso, tem energia, água, aluguel e por aí vai. Enquanto a elite, o funcionarismo público no Brasil, ganha 15 mil, trabalha pouco e quer trabalhar menos ainda, não paga a gasolina que usa, tanto a que usa em deslocamentos durante o trabalho, quanto a que usa em deslocamentos durante o lazer. Põe tudo na conta pública, como se aquilo fosse uma fonte de dinheiro infindo que vem do nada. Eu fico pensando como os brasileiros permitem isso. E essas pessoas, adivinham o que elas são? Petistas. Petistas. Esse vereador que eu acabei de citar é petista. Uma prefeita que assumiu também a cidade onde eu morava é petista. Primeira coisa que ela fez quando assumiu o cargo, aumentar as secretarias. Não está aparecendo alguém que está na presidência da República que fez a mesma coisa para agregar mais pessoas, distribuir cargos e fazer aliados. Inventa pastas que custam horrores de milhares até milhões de reais para as pessoas que carregam esse país nas costas. Então, urge verdadeiramente a necessidade do povo brasileiro se atentar mais para a política e intervir contra estas coisas. Porque, e logicamente, definir bem para quem vai entregar o voto. Eu acredito que é isso que vai fazer a diferença, você eleger boas pessoas. O que parece estar em falta no Brasil, mas eu acho que é a solução que nós temos a nosso alcance a esse problema e sempre estar se educando, desenvolvendo o intelecto para poder perceber esses problemas quando eles aparecerem. Isso também é importante. Isso é uma recomendação que eu faço para todas as pessoas. Sempre desenvolva o seu intelecto, sempre esteja lendo, esteja entendendo, porque, entenda uma coisa, como o próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes, nada é novo debaixo do sol. Tudo já aconteceu antes. A história é um repositório de acontecimentos, de comportamentos, de movimentos, sejam eles políticos e econômicos, ou de qualquer outro gênero. A história é um berço. Por isso que consumir história é muito importante. Por quê? Porque você entende o mundo verdadeiramente consumindo história. Quando você lê uma história de um Império Romano, quando você lê uma história de um Império Inglês, do Império Inglês. Então, quando você consome história, você aprende muito sobre este mundo. Nada é novo debaixo do sol, tudo já aconteceu antes e está acontecendo novamente. Precisamos acabar com grande parte do funcionalismo público no Brasil. Isso precisa ser reduzido imensamente. A partir do momento que esse funcionalismo público ele for reduzido, você vai ter um alívio de débitos, de despesas, que logicamente vai poder culminar no alívio da carga tributária.
Se você aliviar a carga tributária e parar de taxar loucamente a produção dos ricos, você faz com que os preços eles tendem a baixar. Porque a partir do momento que você aliviar a carga tributária, um produtor que ainda estiver cobrando R$ 40 no arroz vai ter que competir com um cara que vai baixar o preço. E que provavelmente vai cobrar 20. Ele não vai conseguir vendas. Ele não vai conseguir vender o arroz. Então ele vai ter que baixar o preço para se tornar competitivo. Ele vai ter que botar o preço 20 também. Então pronto, o preço baixou. Agora você pode comprar um saco de arroz de 5 quilos por R$ 20. E se outro baixar ainda mais, os outros vão ter que seguir a maré, vão ter que baixar também. E isto é o que o povo pobre do Brasil precisa. Por quê? Porque se ele ganha R$ 600 e pode comprar muito mais com R$ 600, ele tem mais comida na mesa. Aí você entra na questão do valor real e do valor nominal do dinheiro. Não é? Deve-se, economicamente falando, aumentar o valor real do dinheiro. Ou seja, o que ele vale, o que ele pode comprar, a quantidade de serviços que ele pode demandar e produtos. Entende? Então, hoje, se você gasta R$ 600 no supermercado, você não compra quase nada. E R$ 600 é o que muitos podem gastar no supermercado. É o orçamento de muitos no supermercado. Essas pessoas vivem com muito pouco. E você só tem como baixar esses preços a partir do momento que você alivia a carga tributária. E é uma das coisas que são poucos no Brasil que estão dispostos a fazer. Inclusive, este governo que está aí não está disposto a fazer. Então, isso é uma necessidade. Sem isso, o povo brasileiro padece e não padece pouco.